Raabe, um nome que ecoa pelas páginas da Bíblia como símbolo de coragem, fé e transformação. Em um mundo governado por reis poderosos e cidades fortificadas, havia uma mulher que parecia invisível, descartada pela sociedade. No entanto, o Deus eterno, aquele que vê o coração e não apenas a aparência, escolheu essa mulher improvável para ser parte de seu plano grandioso. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Jericó, com suas muralhas imponentes, parecia intransponível, um baluarte de orgulho humano. Mas dentro de seus muros vivia alguém que carregava mais do que uma reputação manchada. Raabe possuía uma chama de esperança. Talvez ela mesma não entendesse de onde vinha aquela inquietação em sua alma, mas estava prestes a descobrir que Deus podia transformar sua história. A queda de Jericó não seria apenas a ruína de uma cidade, mas o palco para a redenção de uma vida. Raabe se tornaria o fio escarlate que uniria vergonha à salvação, medo à fé, morte à vida. Raabe vivia às margens da honra, carregando o estigma de sua profissão. Na sociedade cananeia, embora a prostituição fosse comum em cultos pagãos, ainda assim ela era vista como mulher sem valor. Talvez acostumada a ouvir insultos, talvez rejeitada por muitos, Raabe tinha aprendido a sobreviver em silêncio. Sua casa, construída no muro da cidade, Josué 2:15, era ao mesmo tempo abrigo e prisão. Ela via de sua janela o movimento dos soldados, a vida pulsando dentro e fora das muralhas, mas sempre permanecia à parte. Entretanto, a sobrevivência havia lhe dado astúcia. Ela sabia negociar, ouvir, observar. E no fundo de sua alma havia algo diferente, um temor crescente diante das notícias sobre o Deus de Israel. Os relatos chegavam até ela como ondas que batiam contra as pedras de Jericó. O Mar Vermelho que se abriu, Êxodo 14, reis poderosos que foram derrotados, Josué 2:10. Enquanto sua cidade confiava em muralhas de pedra, Raabe começava a desconfiar de que aquelas histórias eram reais. Sua mente inquieta perguntava: e se o Deus de Israel for o verdadeiro Deus? Mal sabia ela que essa semente de fé seria suficiente para mudar o curso de sua vida e até a história da humanidade. Josué, homem escolhido por Deus para liderar Israel, sabia que a batalha contra Jericó exigia estratégia e obediência. Por isso, enviou 2 espias em segredo: ide, observai a terra e Jericó. Josué 2:1. A missão deles era arriscada: entrar em território inimigo sem serem descobertos. E foi na casa de Raabe que encontraram abrigo. Humanamente, parecia uma escolha casual, mas espiritualmente era a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Raabe, acostumada a receber estrangeiros em sua hospedaria improvisada, percebeu que aqueles homens não eram comuns. Havia algo em seus olhares, algo que transmitia propósito e urgência. Talvez tenha pensado: estes não são mercadores, estes homens carregam uma missão maior. Com inteligência e cautela, ela começou a sondá-los, tentando entender de onde vinham e qual era sua real intenção. Não era mera curiosidade. Raabe buscava sentido. Sua alma inquieta reconhecia que aqueles estrangeiros traziam consigo a presença do Deus verdadeiro. O encontro que parecia acidental era, na verdade, o momento em que sua vida começava a ser reescrita. Logo, o rei de Jericó foi informado. 2 homens de Israel estavam na cidade. A notícia se espalhou como fogo. Soldados armados se dirigiram diretamente à casa de Raabe. Bateram a porta com força e disseram: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Josué 2:3. O coração de Raabe acelerou. Ela sabia o que estava em jogo: sua vida, a vida de sua família
e a dos estrangeiros escondidos sob os feixes de linho no terraço. Com astúcia respondeu: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Josué 2, 4, 5. Enquanto os guardas corriam em busca dos espias, o silêncio reinava dentro da casa. Cada segundo parecia uma eternidade. Raabe respirava fundo, o coração martelava em seu peito. A coragem de desafiar o rei e proteger aqueles homens era um salto de fé. Com uma mentira arriscada, ela selou o primeiro ato de confiança no Deus, que estava aprendendo a temer. Quando a cidade adormeceu, Raabe subiu ao terraço. Ali, diante dos espias, abriu o coração. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra já estão desmaiados diante de vós. Josué 2:9. Ela prosseguiu: ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que destruístes totalmente. Josué 2:10. Naquele momento, Raabe declarou algo que ninguém mais em Jericó ousava dizer: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Foi uma confissão de fé poderosa, vinda de uma mulher estrangeira marcada por preconceitos, mas que escolheu crer. Seus vizinhos confiavam em muralhas de pedra. Raabe confiava no Deus invisível. Sua fé não se apoiava em provas, mas em relatos de milagres e na convicção de que só o Senhor é Deus. O que começou como curiosidade, agora se transformava em rendição. Raabe não era mais apenas uma anfitriã. Ela se tornava testemunha de que Deus pode usar os improváveis para revelar sua glória. Raabe, após confessar sua fé, fez um pedido urgente. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia convosco, assim também usareis de misericórdia com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Josué 2:12. Ela não pensava apenas em si mesma. Sua preocupação era com a vida de sua família. Uma mulher considerada sem valor se levantava como intercessora de sua casa. Os espias ouviram e responderam com firmeza: eis que, quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de fio escarlata à janela pela qual nos fizeste descer. E acontecerá que qualquer que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Josué 2:18-19. O cordão vermelho, simples aos olhos humanos, tornou-se símbolo de salvação. Como o sangue do cordeiro sobre os umbrais no Egito, Êxodo 12:13, aquele sinal apontava profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus. Raabe, então, amarrou imediatamente o fio de escarlata à sua janela. Josué 2:21. Cada nó representava confiança. Cada fio entrelaçado era como uma oração silenciosa. Senhor, lembra-te de mim. A mulher que antes se agarrava às muralhas de Jericó, agora se apegava a uma promessa maior. Chegou o dia da batalha. Por 6 dias, Israel rodeou Jericó em silêncio, obedecendo à ordem de Deus. Josué 6:10. Imagine os olhares desconfiados dos soldados de Jericó zombando. É assim que pretendem nos vencer, apenas andando em círculos? Mas no 7º dia, ao som das trombetas, o povo gritou com grande voz e os muros caíram abaixo. Josué 6:20. O chão tremeu. As muralhas, símbolo de orgulho humano, desmoronaram diante da presença do Deus vivo. O pânico tomou conta da cidade. Gritos ecoaram por todos os lados. Homens e mulheres corriam em desespero.
Porém, em meio ao caos, havia uma janela marcada por um fio escarlate, e aquela casa permaneceu firme, intocada pela destruição. Raabe, junto de sua família, via o impossível diante de seus olhos. Enquanto tudo caía ao redor, eles eram preservados pela promessa. Seu coração batia acelerado, seus olhos marejados de lágrimas. O sinal vermelho que pendia na janela não era apenas um pedaço de fio, era o lembrete visível da fidelidade divina. Quando as muralhas ruíram e Jericó foi entregue a Israel, Josué deu uma ordem especial: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Josué 6:22. Os espias que haviam sido salvos por Raabe agora eram os mesmos que voltavam para resgatá-la. Deus, em sua justiça, não esquece de quem confia nele. Assim, Raabe, seus pais, irmãos e todos os de sua casa foram levados para fora da cidade, em segurança. Josué 6:23. Enquanto Jericó ardia em destruição, a casa de Raabe se transformava em refúgio. Ela e sua família não apenas sobreviveram, mas foram colocados fora do acampamento de Israel até serem purificados e depois integrados ao povo de Deus. Josué 6:25. É impressionante. Uma mulher que carregava vergonha em sua identidade, agora carregava honra em sua história. A mesma que foi rejeitada em Jericó, tornou-se lembrada como exemplo de fé. O resgate de Raabe nos lembra que Deus não se esquece das alianças. O cordão escarlate ainda balançava na janela, como testemunho vivo de que Deus cumpre cada promessa feita. Depois da queda de Jericó, Raabe se viu diante de uma nova vida. Mas começar de novo nunca é simples. Ela era estrangeira, vinha de uma cultura idólatra e carregava o peso de um passado marcado pela prostituição. Os olhares desconfiados não desapareceram imediatamente. Muitos talvez sussurrassem: é ela, aquela mulher da muralha. Porém, Raabe agora tinha algo que ninguém podia apagar: uma aliança com o Deus de Israel. As Escrituras nos lembram que Deus transforma a vergonha em glória. Isaías 61:7 declara: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Raabe experimentou exatamente isso. A mulher que vivia em um quarto de muro, longe da dignidade, agora caminhava no meio de um povo santo. Ela deixou para trás os deuses cananeus, os ritos pagãos e a vida sem propósito, para abraçar uma identidade nova. Raabe aprendeu que sua história não seria definida pelo que os homens diziam, mas pelo que Deus escreveu a seu respeito. A graça não apenas a salvou da destruição de Jericó, a graça a acolheu, a limpou e a fez participante da promessa. Onde havia vergonha, Deus plantou honra. Onde havia condenação, Deus estabeleceu redenção. Com o passar do tempo, Raabe não apenas viveu entre Israel, ela passou a fazer parte da história do povo de Deus. O texto de Josué 6:25 afirma: porém Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, Josué deu vida, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Essa frase é poderosa. Habitava no meio de Israel. Não estava mais fora, nem separada. Foi totalmente incluída. Raabe construiu uma nova vida. Casou-se com Salmão, príncipe da tribo de Judá, e teve um filho chamado Boaz, Mateus 1:5. Boaz, mais tarde, casou-se com Rute, a moabita, e deles nasceu Obedê, pai de Jessé, pai de Davi. Raabe, que um dia foi rejeitada, se tornou parte da genealogia real de Israel, da linhagem que daria origem ao Messias. A restauração foi completa. Não era apenas física ou social, mas espiritual e eterna. Deus reescreveu a história daquela mulher. Ela que um dia se abrigava atrás de muralhas, agora fazia parte do plano divino
para derrubar muralhas espirituais. Sua vida se tornou testemunho de que ninguém está além do alcance da graça. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O impacto da vida de Raabe ecoa até hoje. No Novo Testamento, seu nome aparece em Hebreus 11:31, no capítulo conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela é colocada lado a lado com Abraão, Moisés e outros gigantes espirituais. Em Tiago 2:25, ela também é citada como exemplo de fé acompanhada de obras. Além disso, Mateus 1:5 a registra na genealogia de Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Uma mulher estrangeira, com um passado manchado, foi escolhida por Deus para estar na linhagem do Salvador do mundo. Isso nos mostra que o amor de Deus não conhece fronteiras e que sua graça não escolhe os perfeitos, mas os que têm coragem de crer. O legado de Raabe é eterno. Sua vida nos ensina que fé verdadeira não depende do passado, mas da decisão de confiar no Deus vivo. O fio escarlate em sua janela apontava para o sangue de Cristo na cruz. Assim como ela foi salva por sua fé, nós também podemos encontrar redenção em Jesus. A história de Raabe é um chamado para todos nós. Não importa quem você foi, importa em quem você crê. Se você gostou desta história curta, inscreva-se e compartilhe. Espero que você tenha se inspirado com a história de Raabe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a fé pode transformar vidas. Até o próximo vídeo!